alerta de vídeo polêmico, longo e que pode mudar muito a sua perspectiva dos últimos acontecimentos nesse nosso planetinha aqui. E para que a gente possa estar na mesma página, eu preciso explicar para vocês uma coisa que vai facilitar a forma como que vocês veem esse movimento hoje, tá? Então a gente vai falar sobre a mudança de vibração da Terra. Li, mas eu não sou espiritualista, eu não sou essa pessoa que acredita nesse lado espiritual. Então a gente também vai ver isso pelo lado racional. Se você pegar dos primórdios da Terra até hoje, a mudança de consciência. Quando a gente está falando de consciência, a gente está falando também de comportamento em sociedade. Quando a gente está falando do lado espiritual, a gente está falando da consciência de ajudar o outro, de trabalhar em coletivo, de elevar as energias de pensamento, de comportamento. E quando a gente está falando da parte racional, é a mudança da nossa vida. Da gente entender que a gente não é só um umbigo, da gente não viver naquele ritmo de escassez, da gente evoluir como ser humano em todas as questões. Então, se você não vai pelo espiritual, vá pela questão de comportamento, que tá tudo certo, você vai entender o que eu quero dizer. Então, vira e mexe, a gente passa por processos aonde a gente tá dentro dessa evolução. Né? Quando a gente está falando de mudança de vibração da Terra, a gente está falando de mudança de comportamento, a gente está falando de mudança de mentalidade. E você querendo ou não, acreditando ou não, existem energias negativas que se alimentam da nossa energia negativa, dos nossos pensamentos negativos, da nossa procrastinação, da nossa preguiça, da raiva, do medo, da angústia. Enfim, o que acaba acontecendo dentro dessa energia? Toda vez que a gente está para fazer uma mudança de consciência, aonde o coletivo começa a se abraçar, mudar o comportamento, algo acontece para que a gente possa regredir. Anotem isso. Algo acontece para que a gente possa regredir. Assim como temos acontecimentos que, por mais que sejam catastróficos, após o acontecimento, a mentalidade humana, ela muda, ela se une, ela se transforma. Vide aí a última pandemia que a gente teve, que muita gente despertou, muita gente mudou a consciência, mudou a forma de trabalhar, cuidou do seu corpo, da sua alimentação. A gente tem acontecimentos que fazem com que a gente consiga separar. Então, se você parar para pensar, logo após da pandemia, nós tivemos uma onda muito grande de divisão de lados. Por quê? Aquilo que a gente conseguiu conquistar com a consciência da pandemia, sobre respeitar o outro, sobre cuidar do outro, sobre estar evoluindo quanto ser humano, né, dentro da nossa perspectiva, dentro da nossa casa, sem que o outro interfira e sem que eu interfira na vida do outro, a gente começou a ter uma quebra disso logo em seguida, com bastante discurso de ódio, segregação e divisão. Não estou aqui tomando lados, eu estou trazendo algo para que você possa pensar de forma consciente, ok? Quando a gente começou a ter essas mudanças, eu já falei assim, gente, para quem estuda a espiritualidade um pouco mais profunda, porque quando você fica só na questão religião, você só tem o viés da religião. E se a religião ela não aprofunda em outras vibrações, seja ela estelares, seja ela enfim, você não vai conseguir entender o que eu estou falando. Se você falar, mas a justiça não. Quando você entende para além da religião, quando seja ela católica, evangélica, quando você entende a espiritualidade nos seus níveis de dimensão e nos seus níveis de consciência, você vai entender que existe algo muito mais profundo. E por que eu estou falando isso aqui? Porque quando eu vi a questão que foi levantada com o cachorrinho orelha e que mobilizou todo mundo para uma energia de ódio, de demanda, eu falei assim, tem alguma coisa por trás. Os meus guias já tinham falado comigo, olha, fica atenta, não entra nessa energia, aconselha as suas consulentes mais próximas que você sabe, e quem é minha consulente sabe que eu enviei mensagem porque eu sabia que eram pessoas mais sensíveis e poderiam ser diretamente afetadas com essa energia do coletivo, e eu falei, dá 2 passos para trás para que você possa ter consciência. E aí, ontem eu me deparei com grupos que estão marcando demanda coletiva para os meninos e para a família dos meninos no dia 2/2. E eu me deparei também com pessoas ensinando magia para pessoas que não têm mão para magia, que não sabem o que estão fazendo. E também me deparei com grupos que estão sendo criados para capturar a sua prosperidade, para capturar a sua energia num denominado ritual de justiça a nível coletivo. O problema é que, quando tocamos em dores muito profundas, a gente perde a nossa capacidade cognitiva, emocional e entrega o nosso poder na mão de qualquer pessoa. Eu não estou falando para você ser uma songamonga, eu não estou falando para você não ter lados, eu não estou falando para você não tomar partido em alguns assuntos, mas eu estou falando de que você, antes de sair metendo os pés pelas mãos energeticamente, você dê 2 passos para trás e você respire e tente entender que, por trás de tudo que está acontecendo, pode ter algo mais negativo, disfarçado de bem. É tão impossível você parar e pensar, cara, tem alguma coisa errada aqui? O problema é que quando você não controla suas emoções, quando você vai pelo discurso de massa, você acaba perdendo aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua capacidade de raciocinar.
cortes de vídeos, enfim, coisas colocadas fora de contexto são uma narrativa perfeita para que você fique emanando ódio, raiva e insegurança o tempo todo. Se você é uma pessoa que está sendo dominada pelas informações, você precisa começar a dar 2 passos para trás. Por quê? Porque quando você vibra nessas energias, você vibra baixo. E isso atrai para vocês situações negativas, problemas. E aí você fala assim, nossa, o ano começou e parece que tá tudo uma merda. Será por quê? Tá tudo dando errado, eu não tô bem, eu não tô me sentindo bem na minha mente, no meu corpo, na minha casa, uma energia tá densa. Na tabela das emoções, em qual tipo de energia de vibração você tá? Na raiva, no medo, vibrando a 30, 50, frequência lá embaixo? E encontrar a narrativa perfeita para o linchamento, para o julgamento, que é o quê? Justiça. Então, eu não tô aqui para falar que você tem que ser uma tonhona, que você não pode ter suas opiniões. Mas eu quero que você entenda que alguns sentimentos, dependendo da intensidade, do tempo que você sente, eles não são normais. Se você chega a ponto de tomar dor, não dormir, não comer, não ser produtiva, não ir para o seu trabalho, existe algo maior atrás. E um grande sinal de que você precisa controlar, aprender a controlar sua mente e as suas emoções. E para finalizar, 2026 é um ano que a gente energeticamente estamos passando por finalizações de contratos kármicos de outras vidas. Independente se você acredite ou não, é um ano da roda da fortuna, ela traz situações kármicas e não só dessa vida para que você consiga passar para o próximo nível de consciência. E se você no passado foi uma pessoa que usou a magia de forma errada, se você no passado foi uma pessoa que não pensou no coletivo, se você foi uma pessoa que demandou, que foi injusta, que foi julgadora demais, você está caindo no mesmo enredo e o seu contrato kármico será anulado. Simples assim. Porque você não aprendeu ainda, nesta vida, a entender as suas emoções. O discurso é muito bonito, mas o buraco é muito mais embaixo.